Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos a liturgia da terça-feira da primeira semana do Advento. O profeta Isaías nos diz: naqueles dias nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele o seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará a justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força de sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos seus lábios. Esta primeira parte da leitura de hoje. Vemos aquilo que também escutaremos na novena de Natal, nos 9 dias. Uma das liturgias é justamente esta leitura. Fala do futuro, que já sabemos aconteceu e realizou em Jesus. E nos diz o que? Surgirá o rebento a partir de uma flor. Assim há um canto aqui no Brasil que fala muito belamente deste trecho, né? E que é para este tempo, onde diz: da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Mas o que é importante aqui? Repousará o Espírito do Senhor. E logo depois são nomeados os 7 dons do Espírito Santo. Podemos ler 6, mas é daqui, deste texto, que são tirados os 7 dons do Espírito Santo. Então vemos que a plenitude do Espírito estaria sobre o rebento desta flor. E aquilo que é a verdadeira sabedoria que o homem busca, o discernimento, o conselho, a fortaleza, a ciência, o temor de Deus, tudo vem deste mesmo Espírito. E o Senhor, o que faz? Ele nos concede este Espírito Santo, como bem sabemos. Estamos no tempo onde esta palavra, esta profecia se concretizou, mas sabemos que não ficou somente sobre o Senhor. Em forma plena, sim, sobre ele, porque ele é um com o Pai e o Espírito Santo. Mas ele concede também a todo aquele que o segue, este mesmo Espírito Santo, os seus mesmos dons. E ele não julga por aquilo que aparentamos, e não tampouco por aquilo que ouve dizer de nós. E aqui é uma coisa muito importante que devemos de recordar. A aparência não é só exterior, mas aquilo que tantas vezes aparentamos às pessoas. Porque, infelizmente, tantas vezes tentamos usar máscaras. Não queremos que nos conheçam tal como somos. E muitas vezes não vivemos aquilo que dizemos, que professamos,
com a fé. O Senhor julgará justamente por aquilo que somos, não por aquilo que aparentamos, por aquilo que fingimos. E tampouco daquilo que ouviu dizer, mas daquilo que ele conhece verdadeiramente de nós. Porque, recordemos, nós não podemos enganar a Deus, aquilo que dizem não é capaz de enganar a Deus, porque ele nos conhece inteiramente. Mas ele trará justiça aos humildes. O que é justiça? A vivência de suas leis, de seus ensinamentos. A quem é humilde. E ordem justa aos pacíficos. Aqueles que buscam a plenitude, dará realmente esta ordenação justa. Não é a questão de ordem, em questão de mandar, mas sim a ordenação, as coisas estarem de formas corretas. E destruirá o mal com o sopro dos seus lábios. Isso acontecerá. Mas, no momento em que o Senhor voltar como juiz dos vivos e dos mortos, recordemos que é esta segunda vinda que estamos meditando nestes primeiros dias. Continuemos o texto. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. Correia para quê? Para caminhar. Recordemos, a correia levava a túnica para que pudesse, assim, caminhar mais rapidamente, mas de forma veloz. E com o quê? Com a justiça, com cumprir os ensinamentos e a lei de Deus. E as costas com faixa, qual faixa vai estar? A fidelidade. Então é o que pede também o Senhor a nós. Que vivamos seus ensinamentos, mas também que lhe sejamos sempre fiéis. Nos esforcemos para ser fiéis. O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á lá ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangi-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa. E o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes por todo o meu monte santo. A terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos, onde buscá-la as nações, e gloriosa será a sua morada. Vemos a profecia que ainda nos leva para o futuro. Não é que isso podemos sim colocar uma interpretação que isso acontece no nosso interior. Poderíamos dizer no domínio dos nossos instintos. Ao dominar, por servir ao Senhor, nos colocar ao seu encontro, a viver tudo aquilo que Ele nos ensina, nós podemos assim ter esta, como dizer, realização ao nosso interior. Porque sabemos, tantas vezes, o nosso eu, a nossa forma de ser, é tão difícil como tantos animais selvagens. E há um lado que quer levar para Deus e outro lado que é a nossa irritação, o ser difícil que existe em nós, nós não temos o domínio. Então, ao encontrarmos, ao vivermos o Senhor, isso interiormente se dá não com o pecado, mas com aquilo que devemos de dominar em nós mesmos. Porém, esta palavra também remete ao futuro, aos novos céus e novas terras que chegarão, quando o Senhor realmente virá como juiz, virá como Senhor da história, e onde toda a criação chegará à sua finalidade e viverá aquilo para que Deus lhe concebeu. Recordemos, São Paulo fala que toda a criação geme em dores de parto. Não somente os homens, toda a criação. Onde todo criado participará, por assim dizer, daquele sonho e projeto que Deus tinha para a sua criação. Mas e nós? Enquanto temos buscado este autodomínio,
de nossas paixões, vontades, do nosso ser para viver intensivamente para o Senhor. Diz o Salmo: nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Nos seus dias a santidade florirá, e a plenitude de bênçãos em abundância para sempre. Em quais dias? Nos dias do Senhor. Sim, somos aqui propensos a somente pensar quando o Senhor voltar, quando o Senhor governar o céu e a terra, onde dominará tudo, mas não somente. Nos seus dias, onde o Senhor também tiver os seus dias em nós, como santos, como na vida dos santos, que se esforçaram, que buscaram, que se entregaram inteiramente a Deus, também em nós florirá a santidade e a plenitude das graças para sempre. Mas isso depende também da nossa entrega à vontade de Deus, da nossa busca, da nossa intimidade com Ele. E o quanto temos dado estes passos. Por fim, o Evangelho hoje de São Lucas. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes, em particular: felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, este texto conhecido nós, o que tem a nos dizer? O Senhor exulta no Espírito Santo. Então, vemos aquele mesmo Espírito Santo que foi falado ainda há pouco na primeira leitura, que é pleno no Senhor. O Senhor exulta neste mesmo Espírito e faz esta oração ao Pai, louvando porque escondeu aos orgulhosos e revelou aos pequeninos. Podemos assim colocar, porque aqui são os sábios, inteligentes deste mundo, que acham que somente com sua mentalidade, sua capacidade intelectual, sua sabedoria e conhecimento humano conseguem tudo. E assim excluem a natureza da fé. Somente quem é capaz de unir uma coisa à outra, sendo humilde e sabendo que a ciência não é a resposta de tudo, mas a fé realmente dá luz à ciência, somente a esses o Pai pode revelar as coisas. As coisas que o homem deve conhecer. E a primeira é o próprio Filho. E o Pai não quer revelar aos orgulhosos? Sim, o quer. Porém, o orgulho os fecha, os impede e nos impede de realmente conhecer o que o Pai tem a revelar. Se não nos tornamos pequeninos, se não reconhecemos que somente por nossas forças, nosso conhecimento, nossos esforços, nós não nos bastamos, nós não conseguimos, então nós não receberemos o conhecimento se vivemos com essa autossuficiência e este orgulho. Depois, Jesus continua falando, ninguém conhece, ninguém tem intimidade. Quem é o Filho a não ser o Pai, e o Pai a não ser o Filho. E aqui, se nós colocarmos a questão do conhecer como intimidade, este conhecimento profundo, não somente um saber quem é o Pai, nós realmente podemos ver que também é fato em nossas vidas. Quem conhece a mãe a não ser o filho? E quem conhece o filho a não ser a mãe? É a mesma coisa o pai. E o irmão?
Por quê? Porque é meu pai, minha mãe, meu irmão. Então eu tenho esta convivência onde esta palavra tem um sentido profundo em que as pessoas que convivem ao exterior e que não estão dentro desta mesma convivência e deste mesmo laço que eu, não vão ter a compreensão que eu tenho, porque não viveram aquilo que eu vivi, que eu vivo. Assim, Jesus também está dizendo para nós que somente se nós tivermos esta intimidade com Ele, no buscar conhecê-lo, na oração, na intimidade, no conhecimento também intelectual através da fé, nós não conheceremos o Pai. Podemos até dizer tantas vezes Pai Nosso na nossa oração, mas não o conhecemos de verdade, porque não temos essa intimidade através do Filho. O Filho, nos tornando filhos nele, nos faz conhecer profundamente quem é o Pai. Porque nós não somos capazes de conhecer. Temos imagens, ideias, mas que nem sempre, como bem sabemos, correspondem a quem é Deus. E o quanto nós temos vivido esta intimidade com o Senhor, o quanto nós buscamos, através deste amor ao Senhor, amar o Pai e conhecer o Pai, pela entrega de nossas vidas à sua vontade. Encerra Jesus dizendo mais uma bem-aventurança. Felizes, bem-aventurados, os olhos que veem o que vós vedes, e os ouvidos que ouvis o que vós ouvis, porque muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam, ouvir e não ouviram. E o que Jesus está dizendo não é somente para os apóstolos, é também para nós. Ver o quê? Tudo aquilo que o Senhor continua a realizar na história. Não somente o que ele realizou, mas o que ele continua realizando. Através da igreja, através dos santos, através dos sacramentos. Quantas coisas o Senhor continua a nos dizer para nosso bem, para nossa conversão. E nós nos alegramos, nos sentimos felizes por tomar conhecimento do caminho de santidade que tantos santos nos propõem, que tantas vezes o Senhor nos dá a conhecer por tantos meios, ou nós nos fechamos e perdemos a oportunidade de reconhecer, através do olhar, da fé, a revelação do Senhor na nossa história, na sua igreja, nos sacramentos, e também de ouvir tudo aquilo que o Senhor nos diz, para que realmente nos tornemos seus filhos? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais vivermos aquilo que o Senhor nos ensina, e assim nos colocando no seu caminho, na busca incessante de viver a sua vontade, compreender cada vez melhor, possamos viver a santidade, para que um dia possamos encontrá-lo na glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.